Bom dia. Bom dia, Bom Cláudia. dia. Vamos aguardar um pouquinho, né, doutor? O Uhum. pessoal entrar, que domingo. E essa semana foi bem corrida, né, doutor? Foi, essa semana foi. Muito, muitas Hã. consultas, Foi bem animada, né. bem Sim. animada, muita gente entrando. Pessoal, bom dia. Bom Vamos dia a aguardar. todos. É domingo, né, até o pessoal começar É a verdade. renar. Até uma das coisas que a gente vai colocar uma enquete também sobre a questão do horário. Uhum. No domingo, como que o pessoal acha, né, sobre essa questão de fazer bem cedinho, né, isso acaba, a gente tendo mais ou menos interação, né, então é importante a gente entender. Bom dia, Lilian, tudo bem? Bom dia, Ana. A gente vai aguardar aqui um pouquinho mais para a gente falar sobre o tema, né, que tem tido tanta dúvida, que é a aposentadoria, né, das pessoas, mas o pessoal vai tirando as dúvidas, vai Uhum. ficando melhor, né, doutor? Essa semana teve bastante pergunta, né. Muitas, né. Uhum. Uma das perguntas que o pessoal mais pergunta é, principalmente aqueles decassegues que foram lá no início, né, que, 90, 91, né, trabalharam muito tempo, a gente vai esclarecer bastante coisa sobre isso. Uhum. Uhum. A Lilia está falando bem, obrigada. Vão preparando as perguntas, que a gente vai ter as perguntas também. Não vamos deixar ninguém sem resposta. Ninguém sem resposta. Esclarecer tudo É hoje. isso aí. Hum. Então vamos começar, doutor? Vamos. Então vamos. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né, num domingo, bem cedinho para esclarecer as perguntas, né. Se você conhecer pessoas, né, que precisam dessas informações sobre aposentadoria, né, principalmente os decassegues que já trabalharam ou estão trabalhando no Japão. Nós tivemos algumas mudanças nas leis, né, então, todas as semanas, nas quartas e domingo, nós estamos fazendo as lives para esclarecer dúvidas, né, do pessoal e principalmente informar do que se trata, na verdade, esse acordo previdenciário, né, as mudanças, as principais mudanças, tá. Então, as regras mudaram bastante, né, e hoje nós vamos revelar alguns erros, né, do que não fazer para você garantir a sua aposentadoria, ok? Fiquem até o final que nós vamos esclarecer como o acordo previdenciário Brasil-Japão impacta a aposentadoria, quem pode receber um benefício maior e ainda não sabe, os erros mais comuns que podem gerar perdas financeiras, o reembolso do Shakai-Hoken, se ele vale a pena ou não, isso é uma das perguntas recorrentes, né? E o passo a passo para garantir todos os direitos previdenciários. Hoje nós temos aqui a presença, né, do especial do Dr. Fausto Marcaça Baldo, uma das maiores referências no assunto para esclarecer todas as dúvidas e trazer as informações atualizadas. O Dr. Fausto é advogado com 25 anos de experiência na área, professor e especialista em direito previdenciário, com vasta experiência em regime próprio de previdência. Ele é mestre em direito previdenciário e já ajudou milhares de trabalhadores a corrigirem erros que poderiam, né, trazer muito prejuízo. Seja muito bem-vindo, doutor Obrigado, Cláudia, Fausto. sempre um prazer. Bom dia. Vamos lá. Doutor, o tema de hoje é essencial para quem já trabalhou no Japão ou tem familiares que trabalharam,
e que continuam também brasileiros que ainda continuam lá, os decassegues. As regras previdenciárias mudaram e muita gente ainda não sabe como garantir os seus direitos. Vamos falar sobre as mudanças no acordo entre o Brasil e o Japão e como isso pode impactar na aposentadoria. No final, vamos responder as dúvidas que tivemos durante a semana e as dúvidas mais frequentes. Uhum. Doutor, como funciona o acordo previdenciário Brasil-Japão? Bom, Cláudia, essa pergunta é uma pergunta que sempre vem, né? E muita gente ainda desconhece o acordo. Então, a gente tem alguns marcos lá, que é primeiro a primeira ida dos DKC, né, no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90. Nessa época não havia o acordo previdenciário e aí não tinha como trazer a contribuição de lá para cá. Ou aposentava lá, ou contribuía aqui e aposentava aqui. Não tinha como levar tempo de um lugar para o outro. Em 2012, o governo brasileiro fecha esse acordo com o governo japonês. E aí, que o acordo estabelece? Proteção previdenciária para ambos os lados, tanto daqui para o Japão, como também do Japão para cá. O acordo é uma via de mão dupla e também para os japoneses que vieram do Japão para o Brasil também incide essa proteção. E que o acordo fala? Eu posso usar o tempo dos dois países se eu quiser. Ou eu posso continuar contribuindo no Japão, no Brasil e ir para o Japão, e aí eu teria uma aposentadoria aqui, se ficar tempo suficiente no Japão, a aposentadoria do Japão. Isso é exceção, né, porque exige planejamento. Mas eu consigo trazer o tempo de lá para cá, somar com o tempo trabalhado no Brasil, e aí requerer os benefícios como se eu nunca tivesse saído do país. Qual que é a grande vantagem do acordo Brasil-Japão? Ele tem uma exceção aos outros acordos previdenciários. Ele volta no tempo. O acordo ele fala que para quem trabalhou antes de 2012 também pode aproveitar esse tempo. Então, desde da primeira leva de decassigos para o Japão, se eles não tiverem aposentado ou tiver aposentado há menos de 10 anos, isso pode ser revisto para a inclusão desse tempo. Tá? Uhum, Essa é a grande vantagem do acordo. uhum, entendi. Pessoal, quem tem dúvida, aqui na parte do chat embaixo, vocês podem colocar quantas perguntas vocês quiserem, tá? Vão colocando que nós vamos respondendo durante a live, né? E também durante a semana a gente vai colocando muitos cortes das lives, tá? Assim, dos temas que mais tiveram dúvidas, e aí nesses posts também a gente vai tentando responder todo mundo. Como a interação é muito alta, então Uhum. às vezes pode demorar um pouquinho, mas a gente está respondendo todo mundo, ok? Então isso significa, doutor, que antes do acordo, quem trabalhava não podia aproveitar esse tempo para aposentadoria aqui no Brasil. Isso. Tá. E agora a pessoa esse tempo ele é aproveitado, né. Isso. E Ok. aí tem um outro detalhe também, o acordo permite que eu, aposentando aqui no Brasil, posso receber esse valor lá no Japão, sem inclusive a incidência de imposto de renda. Porque ele é um acordo previdenciário, trabalhista e tributário. Ele é uma mescla, né? Então a gente consegue a isenção do imposto de renda, que existe quando transfere aposentadoria daqui para outro país, e para o Japão a gente consegue a isenção fiscal. Uhum, entendi. Então vamos para algumas perguntas aqui, doutor. Posso receber a aposentadoria dos 2 países ao mesmo tempo? Pode, tá? Desde que cumpridos os requisitos em ambos os países, pode. E é possível também receber aposentadorias e pensão ao mesmo tempo. Hum, Tá? ok. Como seria essa parte da pensão, por exemplo? Não, a pensão ela vem pelo falecimento do cônjuge. Então, são fatos geradores diferentes.
A minha aposentadoria vem da minha contribuição. Então, contribuí, aposento. Se meu cônjuge falece, ele também tinha direito a aposentar ou estava aposentado, vai gerar a pensão por morte. Para o cônjuge ou para o cônjuge de filhos, mas são fatos diferentes. É tudo benefício previdenciário, mas são fatos diferentes. Então é possível, dependendo do caso, da pessoa receber duas aposentadorias, uma aqui no Brasil e a outra do Japão. Se o cônjuge fizer a mesma coisa, também vai receber uma pensão daqui por morte e uma pensão do Japão por morte. E elas se somam. Muito interessante. É, ultimamente não, né, as pessoas vão envelhecendo e acaba acontecendo muitos fatos, a gente fica sabendo mesmo, né, de Uhum. pessoas que falecem no Japão. Vamos lá para a próxima pergunta, doutor. Como somar os tempos de contribuição entre Brasil e Japão? Bom, é um procedimento, tá, perante a Previdência Social aqui no Brasil e perante a Previdência Social lá no Japão, dependendo de onde que a pessoa estiver. É feito um requerimento, as agências previdenciárias vão conversar entre si, e aí o tempo trabalhado do Japão pode vir para o Brasil, ou o tempo do Brasil pode ser transportado para a Previdência do Japão. Uhum, ok. Vamos para outra pergunta. Já me aposentei no Brasil, mas vou morar no Japão. Continuo recebendo benefício? Sim, continua recebendo benefício. O benefício aqui no Brasil, a aposentadoria, ele é vitalício. A pessoa só vai parar de receber o benefício quando falecer. É a única forma. Eh, Outra pergunta, doutor. Somente quem tem visto permanente tem direito à aposentadoria no Japão? Não, não é só o visto permanente. O visto permanente é o mais comum. Mas todos os vistos que permitem o trabalho formal podem ser, pode ser observado para requerer a transferência de um país para o outro. Ok. Bom, vamos para o próximo tema, próximo bloco. Doutor, o que que nós podemos falar para as pessoas sobre alguns erros que podem fazer a pessoa não conseguir se aposentar, não conseguir ter os benefícios da parte da previdência? Na Previdência, quando a pessoa é empregada aqui no Brasil, por exemplo, o risco é menor. Porque toda a responsabilidade do pagamento da Previdência Social é do empregador. E ainda que o empregador não pague, o INSS vai reconhecer o tempo trabalhado. Então, não tem problema. E hoje, com o E-Social, que é a nossa ferramenta aqui no Brasil de gestão de empregados, ficou mais amarrada. A fraude está cada vez menor. Tá? Agora, a gente tem duas categorias de pessoas, que são os autônomos, né, os antigos, os atuais segurados individuais, e os segurados facultativos, que é aqueles que não trabalham, mas ainda assim querem se vincular à Previdência. Normalmente são essas pessoas que dão problema no pedido de aposentadoria. Por quê? Porque tem que preencher guia, tem que acertar o código, tem que pagar na data correta, tem competência para ser observada, e aí um código errado pode ou perder o tempo recolhido ou demorar mais para conseguir o benefício, porque isso precisa de ajuste. Uhum, Tá? No Japão, aí tem o problema de sacar ou não o Shakai Hoken. E uhum. isso pode impactar na transferência do tempo daqui de lá para cá. Ah, ok. Por isso é tão importante buscar informações corretas antes de solicitar a aposentadoria, né? Cada detalhe vai fazer diferença, né, doutor? Ok. Doutor, já que o senhor comentou sobre a parte do reembolso do Chacai Roquem, ele é um tema, assim, são perguntas muito frequentes que a gente vem recebendo. Uhum. Se vale a pena ou não vale a pena pedir o reembolso, né, do Chacai Roquem. Porque assim, antigamente,
antes do acordo não existia, outra forma senão sacar o Chacai-Roquem, né. Isso. E depois do acordo, isso acabou mudando um pouco esse cenário, né. Você Uhum, poderia explicar para a gente se vale a pena ou não vale a pena e o que mudou? uhum. Bom, sacar ou não é uma situação muito pessoal. Precisa de uma análise de pessoa para pessoa, mas tem consequências, né. Mesmo para aqueles lá de trás, que sacaram antes da existência do acordo, eles vão acabar sendo penalizados. Mesmo se mesmo não sabendo dessa informação, Mesmo não tendo não essa tinha essa não tinha, informação, né, até porque o acordo não existia. Mas via de regra ele vai impactar na proibição de trazer o tempo de lá para cá. Tem exceções, cada caso precisa ser, analisado de forma individual, mas é melhor pensar primeiro, tá. Agora, para aquela pessoa que já está aqui no Brasil, já tem tempo de se aposentar, já chegou no valor de aposentadoria que ele quer, aí pode ser que vale a pena, Hum, né, porque ele não vai aproveitar o tempo. uhum. Por isso é caso a caso. Por isso que é caso a caso. Mas o nosso tempo aqui no Brasil são 35 anos para homem e 30 para mulher. Então eu acho difícil chegar nessa hipótese de não valer a pena trazer o tempo. Uhum, Uhum. ok. Eh, vamos para algumas perguntas aqui. Bom, então, antes de tomar essa decisão, né, na parte do Chacai-Roquém, é melhor nós fazermos um planejamento, né, e Isso. avaliar todas as opções disponíveis, né. Uhum. Temos aqui uma pergunta: se eu pedir o reembolso Chacai-Roquém, ainda posso usar esse tempo para aposentadoria? Então, vai depender, tá? Dependendo da época do saque, até tem algumas brechas para poder trazer o tempo de lá para cá. Mas via de regra, não. Ok, Uhum. vamos aqui, temos uma outra pergunta aqui, da Lilian Takasso. Bom dia, Lilian. Posso recolher pelo código 1406 do INSS? Bom dia, Lilian, tudo bem? Então, o 1406 é segurado facultativo, né? Ele é o código pro facultativo aqui no Brasil, tá? Esse código ele tem algumas restrições. O tempo de período de graça, que até a gente vai falar um pouquinho dele depois, que é aquele que a gente fica protegido pela Previdência Social, do 1406, ele é diminuído, tá? Mas Ó, pode sim. vamos lá, tem algumas, agora tem uma parte aqui, doutor, de várias perguntas Uhum. que são as mais recorrentes, tá? Que o pessoal fez bastante pergunta. O INSS ainda paga aposentadoria para quem mora no Japão? Paga, tá? Não tem problema. E não precisa estar no Brasil para requerer aposentadoria. Desde 2019, o decreto da Previdência mudou e é possível fazer o recolhimento do expatriado aqui no Brasil. Uhum, Tá? ok. Trabalhei no Japão, mas não sei se contribui para a Previdência. Como descubro? Se tiver no Japão, o primeiro passo olhe o visto, né? Se for um visto que possibilita trabalho, já tem um caminho andado. Se houve contrato formal de trabalho, provavelmente sim. Tá? Ok. Quem trabalhou no Japão por pouco tempo consegue aproveitar essas contribuições para se aposentar? Consegue, eu sempre brinco com meus alunos, todo tempo é tempo, né? Às vezes 6 meses faz uma diferença grande no valor final do benefício e é melhor trazer do que deixar perdido lá no Japão, né? Uhum, sim. Moro no Japão, mas quero me aposentar no Brasil. Posso continuar contribuindo com o INSS? Pode, tá? Isso foi algo que historicamente aqui no Brasil sempre deu problema. Em 2019 para começo de 2020, depois a justiça sempre reconheceu a contribuição, mas o INSS não reconhecia. Aí de tanto perder,
o INSS acabou mudando a postura e passou a aceitar sem dar trabalho para o segurado. Uhum, ok. Eh, doutor, quais são os documentos necessários para dar entrada na aposentadoria usando o acordo previdenciário? Bom, a gente tem os documentos do Brasil, que é o CNIS, né? Esse pega perante a Previdência Social, carteira de trabalho se tiver, guia de recolhimento, CPF, RG, comprovante de residência. No Japão, o ideal, o melhor cenário, passaporte, os contratos de trabalho, os comprovantes de pagamento. Se não tiver, pelo menos o passaporte com o carimbo e os vistos. Uhum, Que aí a gente consegue ir buscando as informações na Previdência Social lá do Japão. uhum. O que é importante para os decassegues, então, na verdade, doutor, é ele ter o visto, esse visto de descendente que nós temos, né, quando nós vamos para o Japão. Porque esse visto permite que a pessoa trabalhe formalmente. Uhum. Então esse visto já é uma das comprovações. Isso. Esse visto é muito importante, aliás, porque ele já é metade do caminho. Diferente, por exemplo, de visto de estudante. Uhum. Né? O visto do estudante provavelmente não teve trabalho formal. É aquele arubaito bem pontual, que vai fazer 1 ou 2 dias. Né? Então, o visto do Decassegue é importantíssimo. Ok, essa é uma das perguntas que nós temos Uhum. bastante. Que é o que a maioria de quem foi e voltou acaba tendo, né? Acaba tendo, né. É, porque às vezes também não guardou Uhum. olerite da Sim. época, né, então é importante. Quanto tempo demora o processo de aposentadoria para quem soma contribuições no Brasil e no Japão? Tá. O processo de trazer o tempo de lá para cá, mais ou menos uns 6 meses. Vai depender muito da documentação da pessoa, mas estando certinho, em torno de 6 meses. E se já tiver o tempo de aposentadoria com isso, junto com a decisão da avebação, que é o nome técnico de trazer de lá para cá, a pessoa já sai aposentada também. Uhum, ok. Pessoal, quem tem dúvida pode comentar aqui no chat, tá, da nossa live, e nós vamos responder todas as perguntas. E se você, conhece pessoas que podem se beneficiar, aqui embaixo nós temos esse aviãozinho, vocês podem compartilhar a live para que as pessoas possam entrar e assistir e também fazer perguntas, Uhum. ok? Tem algumas pessoas que estão perguntando como entrar em contato, como, ter uma consulta mais, detalhada ou específica, né, para o seu caso. No nosso link da bio tem o nosso WhatsApp, né, o nosso time está pronto para atender a todas as perguntas, ok? Eu vou falar aqui o telefone, o WhatsApp é o 11 91181 1717, ok? Pode chamar o pessoal do atendimento que eles vão ter um prazer de responder a vocês, ok? Doutor, vamos fazer aqui a outra pergunta. Quanto tempo posso ficar sem contribuir antes de perder meus direitos? Olha, essa é uma pergunta excelente, pouca gente sabe disso. Isso chama período de graça, né? É o período que, mesmo parando de contribuir para a Previdência, eu fico protegido por ela em caso de acidente, maternidade, doença. Para o empregado e aquele contribuinte individual, ele fica protegido entre 1 ano e 3 anos. Tá? Para aquela pessoa que contribuiu 10 anos, 120 contribuições, ele tem 1 ano de período de graça, e se comprovado a falta de trabalho, ele consegue prorrogar por mais 1 ano. Para quem trabalhou, verteu mais de 120 contribuições, são 2 anos de período de graça com mais 1 ano de prorrogação. Segurado facultativo, 6 meses de período de graça. Uhum. Tá? Ok. Dentro desse período, fiquei doente, consigo receber auxílio-doença, que hoje é o benefício por incapacidade temporária. No caso da mulher, ela tem proteção da maternidade, recebe salário de maternidade.
consigo me aposentar por invalidez também. Uhum, ok. Doutor, é melhor me aposentar no Brasil ou no Japão? Olha, Cláudia, essa é uma pergunta muito boa. A princípio, é melhor aposentar no Brasil, tá? O nosso benefício ele costuma ser maior do que o do Japão. Mas, de novo, varia de caso a caso. Inclusive, precisa ver a intenção da pessoa, né? Se pretende voltar ou não. Mas, via de regra, a aposentadoria do Brasil é maior. Uhum, ok. Bom, vamos lá para outra pergunta. Como saber se minha aposentadoria será integral? Média das contribuições, tá? Como que funciona o cálculo da aposentadoria no Brasil? Somos recolhimentos, atualiza para a mesma data, pela correção monetária, atualizou, soma todos os recolhimentos e divide pela quantidade de recolhimentos. Essa é a média que a pessoa vai ter. Só que também depende da forma da aposentadoria e incide fator previdenciário, que é um desconto pela idade. Então pode ser que isso diminua também o valor. Ok. Uhum. Doutor, tem uma pergunta aqui. Um mineiro no Japão. Bom dia, tudo bem? Eu trabalho no Japão e pago como autônomo no Brasil, 167 por mês. Compensa mais pagar no Brasil? Compensa mais pagar do Brasil ou não restituir, chacar e contar o tempo no Japão? Olha, é, pagar no Brasil e pagar no Japão, dependendo do tempo que vai ficar aí no Japão, é melhor não restituir o Shakai. É melhor pedir uma aposentadoria aí no Japão também, tá? Esse valor de 187 é sobre um salário mínimo que a pessoa está recolhendo. Então aqui a aposentadoria no Brasil vai ser de um salário mínimo, tá? Se vai ficar 30 anos no Japão, ou a partir de 20 anos, por exemplo, já consegue pedir aposentadoria lá também. E aí soma as duas aposentadorias. Tá? Mas agora, são questões muito pessoais. Né? A pessoa precisa ter ciência do que acontece se sacar ou não e fazer o planejamento, o que vale mais a pena para ela. Ou sacar ou ter duas aposentadorias. Ok. Vamos para uma outra pergunta aqui, doutor. Como funciona a aposentadoria híbrida? Aposentadoria híbrida é a aposentadoria que mescla tempo de rural. Hum, Tá? Aquele que trabalhou, que a gente fala lá no interior, lá da região que eu venho, a gente chama de roça. aham. Tá? Aquela pessoa que trabalhou na roça, junto com a família, mesmo que não tenha trabalhado efetivamente quando fosse menor de idade, mas a família era família de pequenos agricultores, mesmo não tendo contribuído, consegue que, que o INSS reconheça como tempo de contribuição. Tá? E aí uma parte desse tempo ele vem da roça e a outra parte do emprego formal na cidade. E isso pode ser somado, inclusive, com o tempo de quem traz o Japão para cá. Então, eu posso ter tempo de rural, o tempo de urbano, mais o tempo do Japão. Uhum. Tá? Ok. Vamos lá. Bom, doutor, temos mais perguntas aqui. Posso receber pensão do Japão e aposentadoria do Brasil? Pode, tá? Não tem impedimento. São fatos geradores diferentes, né? Então, pode, inclusive, receber pensão aqui, aposentadoria no Japão e pensão no Japão, tudo ao mesmo tempo. Uhum. Olha que bom, né? É. Uhum. E às vezes a pessoa não sabe, ela acaba perdendo os benefícios, né? Uhum. Doutor, o Japão cobra imposto sobre a aposentadoria recebida no Brasil? O Japão não, mas o Brasil cobra para mandar para lá. Ah, Cobra, mas essa cobrança é ilegal. Existe uma medida judicial, inclusive aqui no Brasil, chamada de segurança, para evitar que tribute essa saída de dinheiro. Tá? A pessoa tem que sair, a pensão tem que sair daqui e chegar lá no mesmo valor. Não pode ter desconto no meio. ó, ótimo, ok. Bom, doutor, temos uma pergunta aqui. eh,
da Roseli Midori. Morei de 1991 até 2008. Como faço? É Roseli, né? Roseli. Bom dia, Roseli. Não, Roseli, esse período não tinha o Chacai, era só o Cocuminho. Retornou para o Brasil, tem um procedimento para fazer o pedido de transferência de lá para cá. Se tiver toda a documentação, fica mais fácil, mas se tiver pelo menos o passaporte com o visto e os carimbos, a gente aqui já consegue nortear e começar o procedimento para trazer o período para cá. E é um período considerável, tá? Verdade. É um período bem Sim, relevante na Previdência. com certeza. Bom, vamos para uma outra pergunta aqui, da Márcia Miada. Bom dia, Márcia, tudo bem? Trabalho há 30 anos no Japão e puxei o extrato do Sakai Hoken, tenho 29 anos pagos. Qual seria o melhor caminho? Tenho 49 anos de idade e estou retornando ao Brasil esse mês. Que bom, Márcia. Ô, Márcia, bem-vinda de volta, então, né? Márcia, é o seguinte, você tem. Eu vou arredondar para 50 anos, não fique brava comigo, tá? É só para facilitar a conta. Mas imagine o seguinte: você, você tem 30 anos de contribuição. Se você trouxer esses 30 anos do Japão para o Brasil, com mais 5, você precisa recolher um ano aqui no Brasil, tá? E aí você já pode começar a pedir aposentadoria por tempo de contribuição, trazendo os 30 anos de lá para cá, sem problema nenhum. Vai aposentar aí no caso dela vai ser realmente com 50 anos. Se sacar o Sakai Roken e perder esse tempo, ela só vai aposentar com 65 anos, porque ela vai precisar de 15 anos de contribuição para poder aposentar por idade. Ok. Então aí sim, é conta, tá? Não tem muita margem para manobrar e ou ela traz o tempo e recolhe um ano até o tempo mínimo exigido do acordo previdenciário, ou ela recolhe aqui no Brasil por mais 15 anos, e aí ela vai ter 64 anos de idade e aposenta pela média das contribuições. Uhum, ok. Vamos para outra pergunta aqui, doutor, da Karen. Karen, bom dia, tudo bem? Preciso enviar algum documento original para vocês fazerem minha aposentadoria ou preciso ir até o escritório de vocês em algum momento? Karen, todo o nosso, nossa assessoria, ela é feita online, Isso. né, doutor? Dá para fazer a análise sim, ok? Entre em contato com o nosso WhatsApp, tá? Que ele tá aqui na biografia. É o 11 91181 1717, ok? E eles vão passar todas as informações para você, tá bom, Karen? Bom, vamos lá, doutor. Próxima pergunta. Quem tem perguntas podem comentando aqui no chat, ok? Ah, e uma outra coisa. Depois, se vocês puderem dar opiniões, né? Comentar. O que vocês acham desses horários que nós estamos fazendo as lives? Nós temos feito as lives de quarta-feira, às 8 horas da noite, né? Horário de Brasília. E no domingo nós estamos fazendo às 8 horas da manhã, né? Então a gente queria saber de onde vocês estão falando e também se vocês acham esses horários adequados, ok? Se puder comentar, ajuda bastante a gente entender o que é melhor, tá bom? A Márcia comentando, excelente. Obrigada, Márcia. Excelente, Que bom que a doutor. gente pode ajudar. Que bom, muito bom, é isso aí. Aí você vê, né, a falta de informação que pode acarretar para a pessoa, né? Imagina se ela saca o Chacai sem saber, e ela tem que começar a recolher no Brasil se ela não tiver nada antes de ter ido para o Japão, e pela idade dela e o tempo que ela ficou, acredito que não tenha, ela saiu nova do Brasil, ela vai ter que começar todo o recolhimento previdenciário dela do zero, adquirir todo o tempo do zero também para poder aposentar. Sim. Doutor, é muito pouco divulgado, né? Além de ser recente, né? Se a gente for parar para pensar, você fala, nossa, 2012, faz tanto tempo, mas não tem uma divulgação ampla, né, dos benefícios e dos impactos que isso pode trazer.
Isso é muito sério, né. E sabe qual é o grande problema? Começa na formação do advogado. Até pouco tempo atrás, coisa de 2 anos, direito previdenciário não era grade obrigatória nas faculdades. Então, assim, a pessoa se formava sem ter nunca ter tido contato com o direito previdenciário. Eu sou professor há 20 anos de direito previdenciário. Eh, Hoje eu dou aula só em pós-graduação, deixei a graduação já faz alguns anos. Mas mesmo na pós-graduação, a quantidade de alunos que vão para a pós para aprender direito previdenciário é muito grande. Por quê? Porque não tem formação técnica anterior, né? Começou há 2 anos a obrigatoriedade do direito previdenciário na grade. Então, assim, a gente só vai ter eh, uma leva de profissional formado em direito com a previdência no currículo em 2028. É Nossa, muito tempo ainda muito para começar a refletir. E o nosso governo também não divulga isso. Né? Até para se tentar entrar, achar as informações no site da Previdência é difícil. sim, Quem não sabe o caminho demora, apanha. Isso é um problema. Né? Problemas que lá fora a gente não tem, né? Tem países que com 7 anos de idade já começam a falar de educação financeira, de proteção à velhice, sim. né? Proteção à velhice, isso é uma palavra muito importante, né. As pessoas acham: "Ah, eu sou novo, não preciso, ainda tenho muito tempo pela frente", tem um desconhecimento, né. E assim, fazer o planejamento previdenciário é muito importante, Nossa, porque às demais. vezes é o caso Uhum, da Márcia mesmo, né, fez uma você às vezes você toma uma decisão e uhum, aquela decisão vai impactar de uma forma muito séria, né, na uhum. vida da pessoa. Eu brinco com meus alunos que a gente, quando é novo, nós temos a síndrome de super-homem. Nada vai acontecer, ninguém vai falecer, ninguém vai ficar doente, Ninguém vai ficar velho. ninguém vai ficar velho, né? E agora a gente tem um outro problema. É comum ter propaganda de investimento falando que não vale a pena recolher INSS. Olha o absurdo. É um absurdo, Né? Porque ele sim, faz uma conta que a premissa está errada. Né? Não é que eu estou investindo no INSS. Previdência não é investimento. Previdência é igual seguro de carro. Tanto que a INSS é o Instituto Nacional do Seguro Social. É um seguro. Eu pago para não querer usar. Não estou fazendo investimento, estou fazendo um seguro. Ou as pessoas também não pagam seguro de carro pensando no investimento que você vai valorizar o carro. É o sim, contrário. sim, Não. Só que a gente não tem essa cultura aqui no Brasil ainda. sim. É muito importante, né, pessoal, vamos divulgar bastante essas informações, tá, para ajudar mais pessoas a entender o quanto esse benefício e quanto essa mudança, né, dentro desse acordo, ele pode impactar impactou e pode impactar muitas Sim. pessoas, tá. Uhum. Então se puder divulgar é muito legal, acho que é até uma questão social, né, É, doutor. mas Que é justamente o que nós pensamos aqui na Daicoco, né, em realmente auxiliar as pessoas, colocar o nosso setor jurídico à disposição dos nossos passageiros, para que as pessoas elas consigam entender a importância do acordo e tomar as melhores decisões, né, doutor? você vê como que a previdência é sério. Na minha classe de trabalho, os advogados, tu pode falar que menos de 10% recolhe. Porque não tem a cultura, não tem a preocupação de se aposentar. Olha o perigo. Muito complicado. Vamos lá, pessoal, quem tem dúvida, vão colocando aqui no chat, ok? E vão comentando aí se vocês estão gostando, se esses temas estão sendo relevantes para vocês, tá bom? Vamos lá, doutor. Próxima pergunta aqui. Preciso comprovar residência para receber aposentadoria no Brasil? Excelente pergunta. Não é necessário, tá? Até porque a gente tem alguns códigos de recolhimento para expatriados, tá? Mas precisa, quando está fora, ter o NIT, né? Que é o antigo PIS.
para poder fazer os recolhimentos da forma correta. Ok. Doutor, vamos aqui para uma outra pergunta. Como posso planejar minha aposentadoria se ainda estou trabalhando no Japão? O ideal aí é fazer um planejamento previdenciário, tá? Que é o caso da pergunta anterior, né? O importante aqui no Brasil ter o recolhimento correto, ter o número de inscrição na Previdência Social e aí planejar. Isso é feito, aí tem que ser um advogado especializado mesmo, tá? Por quê? Porque a hora que a gente analisa o CNIS da pessoa, o CNIS ele pode ter uma série de apontamentos e às vezes o tempo não entra na contagem. Então, preciso fazer um planejamento para, corrigir os erros, e aí o planejamento ele vai analisar três questões. A aposentadoria mais rápida, independente do valor, a melhor aposentadoria, independente do tempo que a pessoa vai ter que contribuir, e, no caso, a gente faz também a terceira via, é uma média. Nem tão rápido, nem tão demorado, e com um valor que a pessoa consegue se sustentar. Ok. Né? Doutor, temos uma pergunta aqui do Day. Tudo bem? Bom dia. E Bom dia, doutor. Sou peruano. Quanto tempo posso deixar de pagar Chacai para viajar por motivos de viagem a meu país, Peru, por favor? olha, Ridei, precisa ver primeiro o teu tipo de trabalho, né? O teu tipo de contrato de trabalho. Essa é uma informação muito específica para a condição da pessoa. Uhum. Tá? Mas pelo que eu lembro da legislação do Chacai Roquem, não tem qualidade segurado. Só que o tempo que você deixar de pagar vai ficar sem contribuir para a Previdência Social japonesa e, consequentemente, vai ficar sem o tempo. Ok. Doutor, temos mais uma pergunta aqui. Como posso planejar minha aposentadoria se ainda estou trabalhando no Japão? Então, esse é o melhor cenário, né? Por Sim. quê? Primeiro, contrate um advogado especializado. Essa é a primeira coisa, tá? Segundo, precisa ter uma ideia do que vai querer fazer. Você vai ficar no Japão, você vai voltar para o Brasil, isso depende muito também da idade da pessoa. Às vezes dá para planejar duas aposentadorias, às vezes não é mais possível duas aposentadorias, tá? Lembrando que aqui no Brasil, mesmo depois de aposentado, se continuar trabalhando formalmente, continua pagando Previdência Social. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de fazer o planejamento. Ok. Uhum. Bom, pessoal, vão colocando aí se vocês têm perguntas, né? Que daqui a pouco nós já vamos meio que encerrando, ok? Doutor, a Lilian Takasso fez uma pergunta aqui. Ouvi dizer que dependendo do estado é menos burocrático que outros. Isso é verdade? Lilian, depende, tá? Sim e não. Para os benefícios pedidos no Brasil para a Previdência brasileira, isso é um fato. Por quê? Porque a gente tem agências especializadas informalmente. Por exemplo, tempo rural. É muito mais fácil a agência de uma cidade pequena, que a cidade vive da agricultura, trabalhar melhor pela prática com o tempo rural. Da mesma forma que quem vai pedir atividade especial, aquela de insalubridade, as agências da Previdência aqui do ABC de São Paulo são muito mais ágeis nisso, porque eles fazem basicamente isso, né? O pátio de fábrica do ABC é enorme. Agora, para o acordo Brasil-Japão, isso não é considerado, porque só tem uma agência no Brasil e uma agência no Japão que faz isso. Uhum. Isso é a regra para os acordos internacionais. O Brasil ele tem vários acordos e essas agências especializadas elas são espalhadas no Brasil. Portugal tem sua agência que não fica em São Paulo, fica no Rio de Janeiro. Isso vai
espalhando. Então são só essas agências que atendem os acordos previdenciários e eles só fazem isso, não faz mais nada. Uhum, ok. Doutor, temos aqui, bom, acho que temos mais alguma pergunta? Vocês querem colocar alguma pergunta? Milton aqui, ó, fiz a restituição do imposto de renda, o Chacai está incluindo no valor que recebi? Não, Milton, imposto de renda é decorrente do trabalho, tá? Então não tem problema. Ok. Bom, pessoal, nós vamos, já conferiram se sua aposentadoria está segura? O planejamento é essencial para garantir um benefício justo e sem prejuízos. A Daicoco Jurídico oferece atendimento especializado para analisar cada caso individualmente. Para vocês agendarem a consulta e tirar as dúvidas sobre a aposentadoria do Brasil e Japão, entre em contato agora pelo WhatsApp, ok? E tem mais alguma pergunta? Senão nós vamos encerrando. A Lilian está agradecendo, obrigada, obrigada, Lilian. Obrigada a todo mundo que participou aqui conosco. Doutor Fausto, Obrigado. foi um prazer esclarecer essas questões com o senhor. É, Previdência não é algo simples, né, doutor? Mas com a orientação certa é possível evitar os problemas, né? Uhum. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço a oportunidade, Cláudio. Adoro fazer live. Eu acho que a divulgação do conhecimento é super importante, né? Apesar da gente viver num mundo tecnológico, de acesso rápido à informação, em contrapartida, a gente tem muita informação ruim, né? Esse é um grande problema dessa era que a gente vive hoje, né? A gente acha qualquer coisa no Google, mas não necessariamente o que está lá de informação é correto. Eu Uhum. já vi sites de colegas com informação errada. Então, é importante a divulgação da informação e de forma correta, né? Sim, com certeza. Uhum. E é isso, pessoal. Então, qualquer dúvida, entre em contato com o nosso WhatsApp, ok? Tenha um ótimo domingo. Para quem está no Japão, um ótimo final de domingo também. Espero que a gente tenha ajudado vocês aí. Bom dia. Bom Bom dia, até dia. quarta-feira, né? Até próxima quarta-feira, Uhum. às 20 horas, horário de Brasília.